Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Excel Extreme. Eu me chamo Fábio Meira e neste vídeo eu vou mostrar uma planilha bem completa com o recurso lista suspensa dependente. Você seleciona o estado, a UF, você seleciona aqui e automaticamente ele mostra nessa outra lista as cidades daquele estado, daquela UF, certo? E quando você seleciona, automaticamente ele mostra a população tanto do estado quanto daquela cidade. Então eu já vou adiantando para você que esta planilha aqui tem vários recursos muito interessantes e vale a pena você assistir até o final sem pular, ok? É um vídeo que tem bastante informação para você. Então vamos lá. Como que nós conseguimos fazer isso? Eu vou clicar aqui, como de costume, numa outra planilha, sem as listas, sem os recursos, tá bom? Então, eu vou fazer nesta daqui. Esta vai ser a principal, tá? E a origem de dados, ou seja, onde estão as cidades, a UF, e suas respectivas cidades. Então, aqui nessa planilha, cidades e estados. Bom? Então, o que eu fiz? Eu vou deixar na descrição aqui o download dessa planilha, tá? Onde você vai conseguir baixar e utilizá-la sem problemas, ok? Ela já está pronta. E o que eu fiz aqui? Não é difícil de você fazer. Na internet é fácil você encontrar as UFs, tá? As UFs com as cidades. Essa daqui seria as UFs e o nome dos estados, tá bom? Você pode usar também essa coluna. E as UFs, por exemplo, esse daqui é AC, AC é de Acre, Então, tudo AC. E aqui as cidades com as suas respectivas populações, tá bom? Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Tem bastante coisa, tá? Ou seja, cada um dos estados, inclusive o Distrito Federal, tá? O Distrito Federal também está aqui, ó. Bom? Então, vamos lá. Como que nós fazemos isso? Nós precisamos carregar primeiramente esta lista. Então, o que eu faço? Eu posso criar uma lista, eu vou utilizar esse recurso de lista suspensa do tipo validação, tá? Já vou abrindo parênteses também aqui, eu vou deixar aqui na descrição alguns vídeos que nós já temos aqui no canal, que eu já gravei, mostrando os recursos de lista suspensa. Então tem diversas maneiras de você incrementar ainda mais este recurso que eu estou mostrando para você, tá bom? Aí você combina aí com calma. Então vamos lá, primeiro aprenda esse daqui, UF. Então seleciono, eu quero que apareça as UFs, os estados. Então o que eu faço? Eu venho aqui na guia dados, bom? Clico aqui no grupo ferramenta de dados, validação de dados, e aqui eu vou escolher lista, tá certo? E na fonte, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar a fonte, posso clicar aqui, tá certo? Rolar para a esquerda, que é a primeira coluna, deixei cor diferente, para poder mostrar. Vou mostrar aqui as UFs, então seleciono a primeira. Até classifiquei aqui em ordem crescente, tá? Para ficar em ordem crescente também na lista. Ctrl Shift seta para baixo, seleciono até a última. Clico na setinha e ok. Pronto. Já tenho aqui a minha lista inicial. Agora eu vou criar uma lista dependente. Quando eu selecionar a UF, ou seja, o estado, eu quero que apareçam as cidades. Só voltando aqui um pouquinho na planilha de cidades e estados. Cada uma dessas tabelas, tá? Eu criei o recurso de tabela. Eu coloquei o nome de cada uma delas, por exemplo, essa aqui é Acre, AC, a UF é AC. Eu coloquei o nome da tabela de AC. E AL de Alagoas, de AL, e assim sucessivamente, tá bom? Eu nomeei cada tabela de cada estado com a sua respectiva UF. Então, aqui o que eu tenho que fazer? Mostrar as cidades segundo essa UF. Então, quando eu escolher aqui, por exemplo, Bahia, deve ser listadas todas as cidades, aqui do lado, tá bom? Então, como que eu faço isso? Então, aqui também eu vou utilizar o recurso validação de dados lista. Só que aqui na fonte eu não vou selecionar por quê? Quando a pessoa, eu não sei qual o estado que a pessoa vai selecionar aqui para poder carregar suas cidades, Tenho que fazer aqui de uma forma que ele mostre de acordo com o que eu escolher, tá? Então, eu escolho uma, automaticamente ele pega essa UF e lista, tá bom? Então vamos lá. Como que eu faço isso?
eu vou utilizar a função indireto. Tá? Essa função, ela torna um texto. Tá? Então, eu passo um texto para ela e ela define esse texto, ou esse conjunto de caracteres, né, que pode ser dinâmico, né? Então, automaticamente ele pega esse conjunto de texto e torna uma referência, torna um comando. Então, eu coloco assim, indireto, entre aspas, bom? Aspas, B2. Fecho aspas, fecho parênteses, certo? Eu não sei se você percebeu, nós temos 3 colunas, tá? Que seria a UF, o município, né, que seria as cidades, e a população, tá? Então, o que eu quero retornar? Eu quero retornar os municípios. Então, eu vou concatenar com o e-comercial, concatenar e juntar uma coisa com a outra, tá? E vou colocar a referência, utilizar a referência estruturada entre colchetes, tá certo? Vou colocar aqui, primeiro eu vou colocar entre aspas, né? De novo, abre o colchete, municípios. Então, agora eu juntei, só que eu tenho que utilizar uma outra função indireto, para que tudo isso, inclusive o que está concatenado, virá uma referência completa, tá? E tudo isso virá, né, uma referência daquela que eu preciso. Então, vou colocar aqui indireto, abro parênteses, tá bom? E fecho aspas aqui, né, que eu abri de municípios e não havia fechado. Agora eu fechei e fecho o parênteses, tá? Clique em OK. Agora está aparecendo, tá bom? Eu vou selecionar um qualquer aqui, vou escolher um outro estado, tá? Espírito Santo. Perceba que, por enquanto, ela continua, né? A cidade continua aqui do que eu havia escolhido antes, da Bahia. Mas quando eu clico aqui, a primeira, olha, Afonso Cláudio, do Espírito Santo, só para você ver se muda realmente, ó, Minas Gerais. Agora é Abadia dos Dourados. Vamos conferir lá, Minas Gerais, vou escolher uma que começa com A para ficar mais fácil, ó. AC. Essa daqui ela vai sumir, tá? Eu vou mostrar como que nós fazemos para desaparecer isso aqui, igual o exemplo que eu mostrei há pouco. Então, ó, Acrelândia, por exemplo, né? Vamos ver se fica até fácil, né? Que Acre, Acrelândia fica fácil. Então, vamos lá, cidades e estados, Acre, ó, primeira Acrelândia, tá bom? Então, está funcionando a nossa lista dependente. Então, essa que é a cidade depende do estado. Bom, agora o que eu preciso, né? Seria interessante que quando eu escolhesse aqui uma UF, automaticamente a que estiver aqui desapareça, tá? Então, o que eu posso fazer? Tá? Então, aqui é uma dica para que você tenha um recurso profissional. Eu vou clicar aqui nesta planilha, botão direito, aqui eu estou utilizando, tá bom? E vou escolher aqui exibir código. Em exibir código, ele vai mostrar essa janela do VBA, que é o Visual Basic for Application, certo? Aqui nós temos o tipo, aonde vai ser abordado este código na worksheet. Worksheet significa planilha, tá? Ou seja, na própria planilha. E do lado direito, ele mostra o evento, ou seja, quando você fizer o que com essa planilha, que eu quero executar esse código. Tá um código bem pequeno e fácil. Eu vou escolher aqui a opção Change, tá? Change significa alterar. Então, quando eu alterar, né, o conteúdo dessa planilha, né, eu apaguei o de antes, tá? Quando eu alterar, eu quero que execute este código, certo? Então, o que eu quero que faça? Então, eu vou colocar aqui, ó, a estrutura lógica if, tá? Target.address. Se ela for igual, tá? Em inglês é linguagem de programação, tá bom? Chamada de VBA. For igual a B2, cifrão B, cifrão 2, tá certo? Então, se a célula em questão, ou seja, o alvo, né, for B2, então, eu vou fechar aqui, tá? Vou sempre fechar. E aqui eu coloco o que vai acontecer. Range, a célula C2, ponto, clear contents. Clear contents significa limpar o conteúdo, ou seja, limpar o conteúdo da célula. Então, quando a célula B2 for alterada no evento change, ou seja, quando mudar o conteúdo, ele vai analisar se é a célula B2. Se for, então ele vai limpar o conteúdo da C2. Tá bom? Então vamos lá, vamos ver se dá certo.
C2 é essa aqui, né? Ela tem que ser limpa. Então, vem aqui, vou escolher Ceará. Olha lá, automaticamente limpou. Tá bom? Então, dá um pause no vídeo aí para você conseguir identificar esse código, tá? Para você conseguir digitar. Beleza. Bom, agora chegou a hora da população, né? Da população do estado. Então, vamos lá. O que eu faço? Então, eu tenho que somar, né? Então, soma indireto, tá? Vou usar também dois indiretos, tá certo? Célula B2, concatenar com tudo. Esse tudo significa todo o conteúdo da tabela, tá? Todos os valores, certo? Então, fecho. Só que eu tenho que colocar outro indireto para fazer que tudo isso aqui vire o conteúdo legível, que esteja legível para a soma. Pronto. Peguei aqui o conteúdo, vou mudar aqui para ver se altera. Alagoas, 3.300.000 e pouco. Tá bom? Vamos ver se está certo? Vamos lá. Alagoas. Selecionar tudo aqui. Dá para escolher também os totais, né? Mas vou colocar aqui, ó, 3.300.000 e pouco. Tá bom? É isso aí. Agora, para finalizar, nós precisamos do total da cidade. Tá? Então, o que eu faço? Vou fazer um PROC-X. Tá? PROC-X ou PROC-V também você pode usar. Usar o PROC-X que é mais recente, mais rápido, tá bom? Então, para quem não conhece o PROC-X, é uma função para procurar, tá? Ela é mais recente, ela veio para substituir o PROC-V, que é bem famosa, bem conhecida, tá? Não quer dizer que você é obrigado a conhecer, mas só explicando para você que é uma função para pesquisar dentro de um intervalo de dados, tá? De uma base de dados. Então, o argumento que eu devo passar é o que eu quero procurar. E o que eu quero procurar? O nome da cidade. Tá? Embora não tenha nada aqui, mas ela vai ser preenchida. Tá certo? Então, ponto e vírgula, pesquisa matriz. Então, eu devo passar qual coluna, tá? Eu quero pesquisar. Em qual coluna eu quero pesquisar? Então, eu vou pesquisar nas cidades, na coluna de cidades. Tá bom? Então, como que eu faço? Indireto, B2, certo? Concateno com municípios. Fecho. Só que tudo isso agora precisa de um indireto para finalizar e tornar uma referência de fato. Vamos lá. Agora a matriz de retorno. Agora o que eu quero retornar? Eu quero retornar a quantidade de pessoas. Então vamos lá. Bem parecido com a de cima. Indireto, B2, está fazendo por partes, tá bom? Para facilitar o entendimento. Então nessa B2, fecho parênteses dela, tá vendo? As cores facilitam, né? A identificação. Bom, então eu vou concatenar. E agora outro indireto. Para poder tornar a referência completa. Bom, aparece dessa forma porque não tem, né, definição, ou seja, não tem nenhum valor aqui. Então eu escolho um, tá vendo? Automaticamente ele mostra. Tá certo? Mostra aqui a quantidade. Vamos lá, vamos selecionar aqui uma só para ver se bate. Barra de Santo Antônio. Seleciono, já estava, né? Barra de Santo Antônio de Alagoas. Olha lá, Barra de Santo Antônio, 16.201. Certinho, né? Perfeito. Só que agora eu preciso, né, definir se tiver algum erro. Por exemplo, se não tiver nada aqui, eu altero aqui, muda aqui e dá um erro, porque não tem nenhuma cidade a ser localizada, né? Então, como que eu faço isso? Eu vou utilizar a função seErro. Eu vou tratar esse erro. Então, vamos lá. seErro, tá? Se houver um erro, o que eu faço? Ou seja, eu vou testar tudo isso que eu já havia digitado, né? Se tudo isso deu erro, ele não encontrou, então eu vou colocar assim, ó. Selecione uma cidade. Fecho. Pronto, olha que legal. Escolho uma UF, né, um estado. Ainda não escolhi a cidade. Venho aqui, Alcântara, alterou. Certo? Venho aqui, altero de novo. Tá vendo aqui? Automaticamente ele zera aqui. E também mostra, selecione uma cidade aqui em cima. Então é isso, pessoal. Um vídeo um pouquinho longo,
tá? Mas vale a pena porque você tem aí diversos recursos para diversos trabalhos que você faz, tá bom? E se você quiser entrar de cabeça aí no Excel e virar um profissional na área de Excel, eu vou deixar um curso completo e atualizado aqui na descrição para você virar um profissional. E eu vou deixar também aqui na descrição um e-book que eu mesmo fiz, tanto a diagramação quanto o conteúdo, especialmente para você. E olha lá, não esquece de deixar o like, tá bom? Inscreva-se no canal e até a próxima.